Sexta-feira da Paixão do nosso Mestre Jesus Cristo, né, nosso Senhor, nosso Mestre, 15 de abril de 2022. E a gente está aqui mais uma vez. As redes sociais, né, foram algo muito importante para a gente voltar a poder combater nessa guerra do cume da montanha. Por quê? Porque até então, né, até antes do surgimento das redes sociais, toda a hegemonia da comunicação estava na mão do lado de lá, na mão dos financistas. Porque eles já detinham, né, por causa do dinheiro, eles compraram, eles tinham poder de anúncio, de controlar, né, toda a mídia. O rádio, a TV, a mídia escrita, por causa da quantidade imensa de dinheiro. Você compra o espaço, você compra a publicidade e você impõe o que você quer. Eles querem impedir o processo da humanidade de seguir avante o seu curso. Eles querem se meter, os banqueiros. Eles se julgam poderosos, né? Mas a capacidade da humanidade de se comunicar é muito importante numa guerra. Você não pode fazer uma guerra se você não tem um poder de comunicação. Então o que aconteceu? Os militares chapéus brancos, os militares do bem, eles perceberam que a guerra estaria perdida se eles insistissem a lutar contra essa gente, sem um poder de comunicação que fosse grandioso também. Como é que nós vamos explicar para a humanidade a versão verdadeira, né? Quando a hegemonia da mídia se fazia presente, a mídia tinha o poder de transformar o vilão em herói e o herói em vilão. E não havia nenhuma outra forma de você rebater esse tipo de coisa. Pessoas gritavam sozinhas quando tinham algum espaço na mídia e viravam um motivo de chacota. Eu vou dar um exemplo. O que aconteceu com o melhor presidente que nós nunca tivemos, que foi o Dr. Enéas Carneiro, né, lá no início dos anos 90, né, final dos 80, início dos 90. O Dr. Enéas foi vítima do poder de comunicação todo nas mãos do inimigo, né? Hoje, nos dias de hoje, o Dr. Enéas seria extremamente respeitado. Por quê? Porque haveria uma via para você falar com as pessoas de uma outra maneira, que são as redes sociais, né? Foram criadas aí a partir do meio da década passada, né? E atingiram o seu auge do meio da década retrasada, né? Do início ali, 2004, 2005, ali o comecinho do Orkut e tal, depois o comecinho da década passada, 2009, 2010 ali, o Twitter, o Facebook, né? O YouTube também começou lá no final da década retrasada, no meio, né? 2004, acho que é o YouTube, 2004, 2005. Mas aí o Dr. Enéas faleceu, se eu não me engano, acho que em 2007, né? Então não houve tempo para a gente entender melhor toda a ideia, tudo que existia na cabeça dele e que ele queria repassar para os brasileiros, né? O pouquíssimo tempo que a mídia globalista dava para ele, ele não tinha condições de se fazer entender, infelizmente. Então daí vocês começam a observar a importância para esse nosso processo contra-revolucionário de um poder de comunicação grandioso que são, né, as redes sociais, a internet. Obviamente que depois de um tempo, o inimigo globalista, então os banqueiros pútridos, né, os cartéis de financistas criminosos, eles perceberam que as redes sociais, que no fundo eles ajudaram a criar e financiaram também, para controlar a humanidade, né, as redes sociais a gente vai distribuir bobagens, distribuir assuntos que não vêm ao caso, né, vamos transformar numa nova televisão, né? Vamos controlar a humanidade pelos dois lados aqui. Só que aí foi o grande calcanhar de Aquiles, né? O grande tiro no pé, porque as redes sociais se mostraram um monstro de Frankenstein para toda essa gente, né? Você criou o monstro, eu quero ser Deus, eu fiz esse monstro, né? Aquela sensação do Dr. Victor Frankenstein, quem leu o livro, viu os filmes, entende o que eu quero dizer, né? Ele se julgava Deus porque ele criou, então ele deu vida a esse monstro e o monstro se voltou contra ele. É algo muito parecido, porque esses banqueiros se julgam deuses, né? Tem até um deles, um brasileiro, né, que está dizendo aí que vai mudar o presidente, né?
Ele não combinou com os militares, ele não combinou com o povo brasileiro, né? Mas ele ousadamente se julga dono da República, porque em meio a tudo isso que a gente está assistindo, ele andou dizendo vai mudar o presidente, né? O ano que vem teremos um novo presidente, como se ele realmente soubesse de alguma coisa. Na verdade, sabe, eles têm planos, só que eles vão falhar, né? É isso que ele não conta, mas eles têm planos, né? Eles têm planos. Obviamente que os nossos militares, né? O GSI do general Heleno já deve estar de olho em toda essa situação, mas eles vão ficar tentando, né? Eles vão ficar tentando, eles querem o mundo para eles, né? Então esse poder de comunicação agora na nossa mão é muito importante. Então eles vieram, né, essa elite financista veio, como vocês estão observando aí, para um plano, né, um planejamento de massacrar todos aqueles que têm uma voz maior dentro das redes sociais, né? É literalmente isso aí, eles vêm para massacrar. E eles têm também aparelhamento de gente que trabalha dentro das redes sociais para fazer a identificação desses canais, dessas pessoas, colocar nessas pessoas um alvo nas costas, né, para massacrar, principalmente as pessoas que têm uma voz grande, né? Tem gente aí, por exemplo, nas redes que fala para um público maior do que alguns jornais de empresas de mídia gigantescas, né? Tem youtubers aí, por exemplo, que falam para 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, 700 mil pessoas. É uma pena também que essas pessoas não entendam, né? Eles tiveram a sorte, são bem eloquentes, têm uma boa fala, né? Ali criaram um estúdio bacana, falam a linguagem do povo brasileiro, que infelizmente a grande maioria, né, também você tem que falar nesse nível, nessa linguagem, para você também amealhar a gente para o seu canal, né? Eles falam numa linguagem bem simples, mas infelizmente a grande maioria não tem um conhecimento para poder repassar para toda essa massa que os acompanha. De qualquer maneira, eles ainda são bem melhores, né? Eles ainda são bem mais honestos e bem mais humanos, bem mais condizentes com a realidade e com a verdade do que a mídia que serve então ao poder financista globalista. Mas o fato é que, né, a importância das redes sociais é gigantesca para a gente retomar então a ponta do conflito, porque até um certo momento ali, a eleição de Trump e de Bolsonaro, a gente estava no auge, né, retomando o conflito, e eles deram a volta por cima, então, depois da pandemia, e depois de toda essa caçada às bruxas que eles começaram a fazer contra os personagens que estão aí nas redes sociais, esclarecendo as pessoas, né, aqueles que tomaram as redes sociais para poder então fazer um contraponto a todas as mentiras que são contadas na grande mídia, né? Só para a grande mídia, para os financistas, essas pessoas são uma ameaça. Como é que você está despertando todo mundo, né? Eu quero todo mundo dormindo e você está aí acordando todo mundo. Isso não é interessante para eles. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, eles podem vir atrás da gente, porque a gente está ali acordando as pessoas, despertando a todos para essa dominação. E isso é tudo que eles não querem, né? Mas agora, nessa nova tentativa da gente resgatar a nossa liberdade de expressão na internet, aconteceu nos Estados Unidos que o bilionário Elon Musk, que obviamente ele não é um conservador, mas ele é um reacionário, né? As pessoas têm que ter uma certa ideia da diferença entre esses dois perfis que estão lutando contra a nova ordem mundial. O conservador é um pouco mais voltado, né, a manter o status quo, né? Ele é um pouco mais contido na hora de fazer os ataques a esse tipo de gente, né? Os financistas são pessoas que estão aí chocadas, né, e tentando mudar o quadro de uma maneira, né, que é possível, que seja possível, mas o reacionário ele tem uma postura mais agressiva perante a toda essa situação, né? Ele não quer ser dominado de maneira alguma.
Ele seria como se fosse um conservador, mas uma postura mais agressiva. Ele vem para cima, literalmente, para não se deixar ser dominado, né? Então a gente pode dar exemplo de reacionários ali, por exemplo, né? O Vladimir Putin, o Xi Jinping, não é? E exemplos de conservadores, o Donald Trump, né? O próprio Elon Musk, eu acho que é um exemplo de reacionário, porque ele vem para cima, ele não fica esperando muito, né? Vocês percebam, por exemplo, que o próprio perfil do Donald Trump quando ele foi presidente é diferente do Vladimir Putin, que é um cara mais autoritário, é um cara que está mais no controle da situação. Esses são os reacionários, aqueles que reagem mais forte perante a toda essa situação, né? Para a gente fazer um comparativo, eram como, por exemplo, na Revolução Russa lá de 1917, os conservadores estavam todos com um receio, com medo, tentavam fugir, tentavam, né, entender o que estava acontecendo, enquanto os reacionários pegaram nas armas para combater os comunistas. Foram derrotados, mas tinham um perfil mais agressivo, eles iam para cima daqueles que tentam fazer a dominação, né, a revolução. É literalmente assim, né, o cara tenta fazer a revolução, né, os banqueiros estão tentando fazer essa revolução para uma nova ordem mundial globalista, mudar, virar tudo de pernas para o ar, para oferecer todo esse sistema de escravidão para a humanidade, enquanto os reacionários, né, vêm para cima para, né, não deixar, falar, não, que história é essa, né? Vamos reagir, essa é a missão de um reacionário, é a postura que ele tem, que eu julgo aqui no caso do Elon Musk. Então, ele fez uma oferta para comprar 100% do Twitter hoje, por quê? Porque ele quer resgatar, então, essa que é uma das mais importantes plataformas de comunicação no cyberespaço, né? Ele quer voltar a deixar essa empresa como sendo uma plataforma de liberdade de expressão. Ela já não é mais há muito tempo, como todas as outras redes sociais, porque a pressão financista, globalista, em cima de todos os CEOs das redes sociais é gigantesca, né? Eles vêm para cima, eles querem destruir esse que, para eles, é um Frankenstein, né? Então, é literalmente assim, o monstro está lá no moinho, né? Nós estamos lá no moinho, essa gente está tentando botar fogo em tudo, não é? Para a gente parafrasear aí uma cena do filme, para acabar com Frankenstein, acabar com aqueles que estão dentro das redes despertando as pessoas, né? E os que são muito grandes, eles atingem, então eles começam a se tornar alvo, né? Então saiu uma matéria, eu vou ler novamente, o blog TOT 3126 é excelente. Ele passa os textos, mas ele não faz uma análise muito bacana. Na verdade, ele coloca os textos lá e a gente tem que pegar o texto de uma certa maneira e interpretar. Aqui nesse texto do Elon Musk, lá no final, né, como ele é um blog que também ele fala de exopolítica, não só geopolítica, ele coloca o assunto também em extraterrestres, né, em teoria planetária. Mas eu vou ler a matéria que saiu na data de ontem, 14 de abril, que é muito interessante. Então vamos lá, vamos ler a matéria que saiu no blog na data de ontem. Ó. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada. O bilionário Elon Musk fez uma melhor e final oferta para comprar 100% do Twitter para resgatar o gigante da mídia social como uma plataforma de liberdade de expressão em todo o mundo. Em um documento atualizado, Musk fez oferta para comprar o Twitter por $54,20 por ações em dinheiro, valor que coloca o valor da empresa em cerca de 43 bilhões de dólares. Obviamente que os esquerdistas, né, os liberais todos, eles estão espumando de raiva, né? Eles não querem perder o Twitter, eles querem continuar dominando a humanidade através do Twitter. Elon Musk afirmou no documento que se a oferta fosse recusada, ele reconsideraria a posição dele como acionista. Por quê? Ele significa que ele então pretenderia vender a participação que ele tem de 9% da empresa, né? Em uma carta enviada ao presidente do conselho, Bret Taylor, né, presidente do conselho do Twitter, Elon Musk deixou claro que sua intenção era resgatar o Twitter e devolvê-lo ao seu papel original como uma plataforma de liberdade de expressão sem censura para o mundo, né? Elon Musk é um bilionário que ele integra o que a gente chama da nova aliança da Terra, embora muitos aí, né,
que estão com a mente anuviadas, né? Estão com a mente perturbada porque ouvem as pessoas erradas, os canais errados, eles continuam insistindo, não, porque o Elon Musk é dos inimigos. Veja, o Elon Musk ele não é um conservador propriamente dito, mas ele é um reacionário, ele não quer fazer parte desse clube nefasto. E ele é um bilionário, ele não quer ser empurrado para toda aquela porcaria. Então ele pode reagir. Por conta dos bilhões que ele possui, ele tem condições de reagir de maneira pesada contra essa gente, contra a dominação. Às vezes, a maneira que ele está lá para reagir não é a maneira que você espera que ele reage. Você quer ouvir ele falar frases de efeito, você quer ouvir ele falar que ele é um cristão conservador e tal. Ele não vai falar isso aí, mas ele vai botar o dinheiro dele no páreo para tentar liquidar aquela gente. Então, obviamente, que ele está dentro do nosso grupo, ele está dentro da banda da humanidade que quer acabar com toda essa dominação nefasta. Ele, com certeza, é uma pessoa muito importante para a Aliança da Terra e para a nova ordem mundial. Né? Na verdade, não é que não existe liberdade de expressão. Existe liberdade de expressão desde que você não desperte a humanidade para a dominação globalista. Né? A hora em que você se torna uma pedra no sapato deles, eles vão te bloquear. Agora, você vai poder falar palavrão, você vai poder xingar a mãe do vizinho, você vai poder gritar, você vai falar um monte de coisas lá, desde que você não afete a dominação globalista. É o desespero de todos esses financistas. Né? Então, os liberais ficaram chocados, porque se o Twitter for para a mão do Elon Musk, vai mudar muito o perfil, e aí outras redes sociais também vão ter o mesmo caminho. Obviamente que os globalistas não querem isso, porque senão eles vão precisar, para manter essas redes, as grandes redes, as grandes big techs, no controle então da nova ordem mundial globalista, eles vão ter que botar muito dinheiro para recomprar todas essas ações, ou botar uma pressão muito grande nos CEOs, como é o caso que eles fazem no Zuckerberg do Facebook. Um rapaz novo, mas que deve sofrer uma pressão brutal desses donos do mundo. Brutal. Deve ser brutal a pressão que eles fazem em cima do Zuckerberg. A oferta provavelmente deixará os jornalistas prostitutas da mídia e os ativistas de extrema esquerda acordados, histéricos, já que eles transformaram o Twitter em uma plataforma que enterra, cerceia e censura a liberdade de expressão, como fizeram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As ações no Twitter aumentaram cerca de 18% depois que surgiram as notícias da oferta. O Twitter respondeu com uma confirmação de que recebeu a oferta e concluirá sua devida diligência. No entanto, resta saber se a empresa vende por $54,20 por ação à vista, considerando que os preços das ações foram negociados então com um prêmio maior. O que eles disseram? A oferta de $54,20 por ação do Elon Musk pela Twitter Incorporation é muito baixa para os acionistas o conselho aceitarem, disse Adam Crisafulli da Vital Knowledge em um relatório. Crisafulli acrescenta que as ações do Twitter estavam em cerca de $70 há menos de um ano atrás. A elite e os liberais, os esquerdistas, eles estão desesperados, como detalhamos recentemente, não demorou muito para que eles estivessem apressando artigos de opinião para conduzir a narrativa. Nós nos perguntamos como eles se sentiriam sobre a oferta se o bilionário em questão não fosse do outro lado, ou seja, da nova, ou tivesse uma cor de pele diferente. Ele não sabe que Elon Musk é um afro-americano, ele faz a pergunta, ele faz uma espécie de ironia aqui. Os funcionários do Twitter disseram que estão super estressados e trabalhando juntos para ajudar uns aos outros a passar a semana. O que quer que isso signifique, um funcionário do Twitter disse a Bloomberg no início da semana que estava preocupado com o fato de Elon Musk estar apenas começando, o que é lamentável. Outros funcionários descreveram a situação como um show de horrores. Ruman Chaudhry, diretor da equipe de pesquisa de inteligência artificial do Twitter, disse: o efeito arrepiante imediato de Elon Musk
foi algo que me incomodou significativamente. Isso eles estão dizendo, né? Porque o que essa gente quer é ganhar dinheiro. É que a pressão dos donos do mundo em cima das redes sociais é gigantesca. Porque eles sabem que se o povo tiver acesso a todas as verdades pelas redes sociais, a nova ordem mundial, ela acabou. Imagina, se, vamos dar um exemplo aqui, se todos os cidadãos franceses, mais cedo ou mais tarde, começarem a se esclarecer. Quantos votos teria o Macron? Só da família dele, provavelmente, né? E eles têm medo, por quê? Porque a informação começa a se exponenciar nas redes sociais. Aqueles que estão oferecendo a verdade, aqueles que estão oferecendo, né, mostrar para o povo, despertar o povo e mostrar a dominação financista como uma verdadeira e real conspiração, né, apontando fatos, mostrando fatos, né, você derrubando essa lenda de que é uma teoria da conspiração e botando a realidade, mostrando a verdadeira conspiração, isso para essa gente é extremamente assustador. Todo o dinheiro que eles puseram na dominação vai tudo pelo ralo, se eles não controlarem as redes sociais. A briga verdadeira são entre os soberanistas e os globalistas, entre aqueles entreguistas que querem entregar o país para um governo oculto internacional, oculto, né, até os dias de hoje, porque eles estão começando a se mostrar e eles vão efetivamente aparecer em um determinado momento. Até porque o governo oculto é literalmente o anticristo, e em um determinado momento ele vai acabar aparecendo, né? Ele, por enquanto, é oculto para muita gente, não é oculto mas para nós. Mas para nós aquele não é mais oculto. Mas infelizmente é oculto para muita gente, né? Então, é essa a verdadeira briga. Aqueles que querem entregar o nosso país e o nosso povo para essa gente e aqueles que estão lutando contra, né? Essa história esquerda, direita é para quem está começando, né, o comecinho do entendimento, é o primeiro ano do entendimento político e geopolítico. É aquele que está lá literalmente aprendendo a escrever a letra a letra B, né, literalmente isso aí. Eles ainda estão aprendendo, né, eles ainda estão... não, porque o Lula disse isso, o Bolsonaro disse aquilo. Tudo bem. Pelo menos ele não vai fazer uma besteira tão grande nas urnas, esse aí. Mas não é só nisso que a gente tem que se focar. A gente tem que começar a olhar muito mais para cima, abrir os olhos das pessoas para elas olharem cada vez mais para cima e entenderem então da onde vêm os problemas que a gente está administrando aqui embaixo, que a gente está carregando aqui embaixo. Eles não surgiram aqui no nosso nível de entendimento, eles surgiram a nível de lá no cume da montanha, em locais muito maiores, né? E a própria mídia, de vez em quando, né, vai lá e nos dá alguns presentes, né, quando eu digo que eles entregam, às vezes, em uma ou outra matéria, que eles mentem em muitas outras, né. Eles fazem 99 matérias mentirosas e aí vai lá, faz uma, que aquele que tem uma percepção um pouco maior começa a entender todas as outras são mentirosas, né. Fazendo uma comparação aqui, você fica lá falando que um cidadão está em primeiro lugar nas pesquisas, que ele vai vencer, que ele é o favorito e tal. Aí de repente você fala lá numa outra matéria que ele está desesperado tentando fazer uma aliança com o inimigo. Aí você fala, pô, o cara passou a vida inteira brigando com esse inimigo e agora quer fazer uma aliança com ele? Então é mentira que ele está na frente das pesquisas, né? Que quem está na frente não precisa fazer aliança com ninguém. Quem está na frente, literalmente ele vai defecar na cabeça daquele inimigo que está atrás dele, que ele brigou a vida inteira. Se ele está se juntando com o inimigo é porque literalmente, na verdade, ele não está na frente porra nenhuma, com o perdão da palavra. Então a mídia tem muito disso. De vez em quando eles fazem uma matéria verdadeira que acaba entregando todas as mentiras, né?